Olá, esse é um vídeo de apoio para a aula 4 ainda, por conta das necessidades que foram verificadas durante o treinamento. Esse vídeo também é produzido pela equipe do The Spider Team, pela Ectos Consultoria, e o nosso objetivo aqui é falar dos atrapalhadores do caminho crítico. Quando falando em modelagem CPM, que é a metodologia do caminho crítico, algumas restrições que nós precisamos colocar dentro do nosso planejamento, do nosso modelo de planejamento, algumas restrições acabam por esconder o verdadeiro caminho crítico do projeto. Aqui vamos fazer uma avaliação rápida na ferramenta MS Project quanto à aplicação das restrições. Projeto simples, teste de controle, com um pacote de gerenciamento, um pacote de produção, 2 deliverables e as atividades que produzem. Propondo no caminho crítico, nós encontramos as barras vermelhas que possuem folga zero. Possuem folga zero, não temos nenhuma restrição, e as barras azuis possuem folgas e ainda também não possuem restrições, definem o caminho mais longo e definem o tempo do projeto. Os calendários são restrições necessárias para a nossa modelagem. Vamos ver o impacto que eles têm. A aplicação em uma atividade de um calendário diferente do calendário padronizado ou tradicional altera as condições de cálculo do sistema e, com isso, mudando, por exemplo, para um calendário 24 horas de trabalho ininterrupto, a condição de folga na atividade aparece, descaracterizando o caminho crítico. As restrições de datas, não começar depois de, não começar antes de, não terminar após, são eventualmente restrições necessárias à nossa modelagem que também atrapalham o nosso caminho crítico. Uma restrição do tipo não começar antes de altera também a condição do caminho crítico. Aqui, se nós colocarmos não começar antes de, não 11/12, mas antes de 13/12, não começar antes de 13/12, estaremos dando mais tempo para as atividades predecessoras, como se houvesse uma folga. De fato, há uma folga, essa restrição de não iniciar antes de deixa claro que o caminho de folga zero foi descaracterizado. Os deadlines são os marcadores de limites que são importantes para alertar ao gestor e aos controladores, que também alteram as características tradicionais das barras vermelhas e azuis. O uso dos marcadores deadline são aqueles que apoiam o entendimento dos prazos limites de algumas atividades. Quando utilizado fora do caminho crítico, 9/1 é o prazo dessa atividade ser concluída, e 9/1 é um marcador que me ajuda a identificar que ela não pode passar desse prazo sem um compromisso contratual. 9/1 é um marcador. Se o marcador vier para o dia depois da atividade, não atrapalha o caminho crítico. Mas se ele vier para exato final da atividade, ou seja, é como se ele estivesse marcando o final, essa atividade passa a estar crítica, pois o cálculo da folga é alterado para contemplar esse marcador. Então, mais um elemento que altera o caminho crítico ou a representação do caminho crítico do projeto.
Nivelamento de recursos é necessário e essencial nos dias de hoje e, com certeza, são os principais responsáveis pela descaracterização do caminho crítico. Proposta de nivelamento dos recursos para a identificação ou resgate do caminho crítico tradicional. Quando simulamos o nivelamento dos recursos, se o CPM é abandonado como proposta de apenas sequenciamento lógico, mas também invocamos as restrições que definem o caminho mais longo, nós podemos ver que a programação de trabalho muda, atendendo à disponibilidade dos recursos, seus limites ou características, e por conta disso as atividades passam a ter folga, gerando assim falhas da continuidade do caminho crítico, da representação do caminho crítico. Provavelmente o caminho mais longo é esse, um recurso e esse. Então, possivelmente o caminho mais longo deveria ser redesenhado aqui, dando a impressão aqui que nós temos folga, ou o caminho mais longo pode estar aqui, não vendo aqui as ligações por conta do limite do recurso, não conseguimos identificar nem pela cor vermelha, nem pela sequência. Recursos limitados, sequenciamento por conta de restrição de recursos, também altera a representação gráfica do caminho crítico. Com a ajuda de alguns recursos, nós podemos fazer o nivelamento dos recursos e tentar identificar o caminho crítico através de um modo de apoio. O modo de apoio seria o apoio com a base em alguns campos do aplicativo. O campo Leveling Delay, que significa que a atividade foi postergada por conta de nivelamento, folga livre, folga total e um flag que ajudará a pintar de outra cor as atividades. Analisando aqui, essa atividade não foi reagendada, mas ela sim faz parte do caminho crítico. Essa atividade ela não foi reagendada, mas sim faz parte do caminho crítico. Essa atividade final de ponta de produção também faz parte do caminho crítico. Aqui nós temos uma atividade. Arrumando aqui, nós temos uma atividade que não foi nivelada e tem uma folga total muito grande. Essas aqui tem folga total pequena. Essa foi nivelada, mas tem uma folga total grande. Essa foi nivelada, mas não tem folga total. Então, com esses recursos, nós podemos entender que dois recursos simultâneos definem aqui um caminho mais longo. E esse caminho é dado por essa expressão, uma vez que nós temos dois recursos, e aqui nós temos em parte do caminho crítico, mas esse aqui e esse aqui concorrem, sendo esse mais à frente, e esse aqui conclusão do recurso, que compartilha com esse. Então aqui nós temos o caminho crítico desse projeto, apresentado com recursos de campos Leveling Delay, Free Slack, Total Slack e um campo Flag que vai nos ajudar na área gráfica a representar RCP vermelho com flag ativado, azul RCP com flag desativado. Mais uma proposta de resgate por conta da descaracterização de nivelamento do caminho crítico
por conta da falta de recursos. Outra maneira de conseguirmos esse efeito é com o uso de outros campos existentes no aplicativo. Sem nivelar, sem ajustar os recursos, nós conseguimos descobrir qual é o late finish de cada atividade. Copiamos os late finish de cada atividade e colamos num campo auxiliar chamado finish one, por exemplo. E com o campo flag, nós verificamos se o atual finish é diferente do late finish anterior. Através de uma fórmula, verificamos se o late finish é menor do que o atual finish da atividade, late finish anterior. E com isso nós copiamos o resultado desse flag calculado para um campo chamado markers. E aqui é uma cola especial através de link dinâmico. Com esse link marcado, nós podemos criar no gráfico de Gantt um elemento que representaria marcado, então fica vermelho escuro. Temos então aqui a condição de, ao nivelar ou ao ajustar em função dos recursos, tentar manter ainda o dinamismo do campo marcado. Aqui, finish, temos aqui o caminho crítico. Claro que aqui ainda nós temos duas atividades, ou aqui temos duas atividades que pertenceriam ao caminho crítico, e é claro que esse conjunto sendo maior que esses demandariam ser também marcados para que o caminho crítico do projeto refletisse agora o caminho crítico considerando os recursos. O caminho mais longo é dado por esse aqui. Talvez esse aqui não fosse necessário, porque esse caminho é mais longo, mas ainda temos uma parte desse ou desse. Ou seja, ainda requer uma interação. Aqui no. Aqui no campo marcado é no. Aqui no campo marcado seria yes. Nós teríamos aqui a condição de ver o caminho crítico mais longo por conta dos recursos do projeto. Agora vamos fazer a mesma avaliação e mostrar que os impactos também aparecem por conta dessas restrições no aplicativo Spider Project. Vamos aplicar agora as mesmas regras no aplicativo Spider Project. Cálculo CPM, ou seja, o mais cedo possível. As barras vermelhas representam o caminho crítico, folga zero. As barras azuis representam as atividades que possuem alguma folga total passível de reagendamento, sem compromisso do prazo final do projeto. Se nós colocarmos então aqui o primeiro problema, que nós classificamos como restrição, vai ser o calendário. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, na mesma atividade, um calendário diferente do original, um calendário de 24 horas, nós vamos ter o seguinte aspecto. Calendário na atividade, calendário 24 horas, calendário todos os dias. Todos os dias. Nas demais, o calendário padrão. Recalculando. No modo CPM. No modo o mais cedo possível.
nós vamos ter essa atividade reprogramada, mudando a característica do caminho crítico, mas, na verdade, apresentando outro caminho. Aqui, nesse caso, a atividade foi reprogramada em horas corridas, não manteve a sua duração original. Se tivesse sido mantida e o recurso apenas trabalhando em hora corrida, ela teria uma proposta de folga. O caminho crítico aqui se reapresenta por conta da folga que, de fato, essa aqui acabou adquirindo. Retrocedendo, nós vemos o calendário da atividade 13, colocado novamente como calendário padrão do projeto. O segundo problema encontrado, que mudava o caminho crítico, é a inclusão de restrições de datas. Então, se nós dissermos que essa não pode acontecer antes de, então o início não é 11/12, mas o início será 13/12, ou seja, não começar antes de 13/12. O indicador deveria aparecer aqui, antes de 13/12, ela deve ser levada para frente. Verificando o agendamento, sim, de fato, ela continua com folga 0, mas todas as demais antes dela passam a ter uma folga por conta dessa restrição. Mais um elemento que altera a coloração ou a identificação fácil do caminho crítico. Outro problema que acontece com o caminho crítico, e aqui eu retiro essa restrição, verifico o agendamento novamente. Outro problema é o nivelamento dos recursos. E aqui, mais uma vez, igual ao projeto anterior, no outro aplicativo, nós vamos ajustar os recursos que estão limitados em 2, porém usamos em 3 momentos simultâneos. 3 momentos simultâneos, 3 momentos simultâneos, e agora o aplicativo deve reprogramar e, nesse caso desse aplicativo, ele respeita o entendimento do caminho crítico mais longo com folga 0, sendo que essa folga agora não fica apenas nas folgas pelo cálculo da lógica de conexão entre as atividades. Agora, nós temos também como calcular e criar as dependências por conta da falta de recursos. Depois de calcular, nós podemos apresentar essas dependências, ajustando o aplicativo para mostrar, além da folga lógica, além da sequência lógica, mostra também os links que são criados por conta de dependência limitada entre recursos. Resource Dependencies. Devem aparecer setinhas pontilhadas mostrando que o caminho crítico vem por aqui, chega aqui, ele é desviado para cá, e aqui define o caminho crítico dos recursos, e não é necessário artifícios para continuar enxergando o caminho crítico dos recursos por conta dos limites desses recursos. O caminho crítico do projeto agora passa a ser o caminho crítico dos recursos também. Todos os demais problemas de restrição atrapalham a coloração dos elementos que definem as barrinhas vermelhas. Você esteve conosco nesse vídeo de apoio da unidade 4 da nossa proposta de treinamento, que tem o apoio do Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e é desenvolvido pela Ectus do Spider Project Team.